Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial para você, aluno do terceiro ano do ensino médio de Minas Gerais. Para quem já conhece, para quem já está acostumado, sou o professor Matheus, trabalho com História e a gente vem dar continuidade ao nosso projeto de resolução do PET, o Plano de Ensino Tutorado, disponibilizado pela Secretaria do Estado de Minas Gerais. A Secretaria de Estado de Educação disponibilizou para vocês o material e a gente na aula de hoje vai trabalhar com a segunda semana do módulo 2, ok? A gente então vai trabalhar hoje com um tema que é conflitos no mundo contemporâneo. Para ser mais específico, para quebrar um pouco aquela expectativa, nós iremos trabalhar hoje com a ideia de Revolução Russa, um tema muito pertinente para você que vai fazer tanto prova de Enem quanto alguns outros vestibulares seriados, como exemplo do PISM em Juiz de Fora, quem for fazer, por exemplo, o PAS em Lavras, ok? Então a gente vai hoje trabalhar com a resolução na segunda semana que foi disponibilizado para vocês no PET, ok? E para quem conhece, você está vendo aqui em cima, nós fazemos parte de um grupo maior, que é o Grupo Escola Online, um projeto Escola Online. Você não conhece o projeto Escola Online? Vem com a gente para conhecer. Moçada, o projeto Escola Online é um projeto onde eu e um grupo de professores estamos disponibilizando para vocês em várias redes sociais, como Instagram, Facebook, Twitter e, claro, aqui no YouTube, você vai encontrar várias disciplinas como História Online, Química Online, Biologia Online, Física Online, Matemática Online. E olha, galera, fica de olho que vem coisa boa aí. Vem surpresa porque estamos conseguindo a aquisição de novas disciplinas para poder te ajudar. Para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, se inscreve, dá um like, ativa as notificações, porque isso vai nos ajudar e te ajudar também. Beleza? Então dá uma olhadinha nessa vinheta com a gente para que a gente possa começar a resolução do exercício. Vamos lá? Olha essa vinheta. Bacana, né? Então agora a gente pode começar a nossa parte de resolução. Então você conhece a Escola Online, vem comigo para a gente fazer a resolução. Bom, galera, a atividade que foi disponibilizada para a gente, olha só, ela de certa forma ela tem um texto. Você já deu uma olhada no seu material, percebe que na parte de definição de conceitos a gente já fala um pouco sobre a ideia da Revolução Russa e nesse caso vamos ver o que pede a atividade número 1. Olha só, galera, ela fala o seguinte, analise o texto a seguir. No caso do fim da servidão, decidido em 18 de fevereiro de 1861, então vejam, galera, vem comigo aqui, deixa eu ajudar vocês. Eu estou me referindo ao século XIX, quando todo o poder na Rússia, galera, encontrava-se na mão de um czar, o chefe de Estado, Alexandre I, ok? Então, peraí que eu fiz uma lambancinha. Olha só, o czar Alexandre II, ele é um cara que mandou na Rússia durante um tempo, né? A gente vai ter famílias que vão mandar durante um bom período, né? Aquele poder quase que autoritário. Libertou 40 milhões de camponeses sem alterar substancialmente a estrutura fundiária tradicional, evitando o confisco generalizado e a redistribuição de terras, como reivindicavam os diversos movimentos populares russos. Ou seja, galera, ele estaria botando o fim da servidão. O que é isso? Durante muito tempo, a Rússia, que era o país mais populoso da Europa, a Rússia vivia uma estrutura quase que feudal. Enquanto está todo mundo falando, lembra da nossa primeira atividade, da nossa primeira semana, quando a gente falou da Primeira Guerra Mundial, falamos sobre a ideia da Belle Époque, de tudo aquilo que estava acontecendo? Então a Rússia estava na contramão, porque enquanto o mundo se desenvolve tecnologicamente, a maioria da população russa ainda vive no campo. E, galera, viver no campo não é ruim. Tanto é que se você olhar, você vai lembrar que agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Mas você percebe que viver no campo, sem que você tenha condições de melhoria, isso não é muito legal. E a Rússia vivia uma situação agrária, onde a população trabalhava em troca de moradia, em troca de alimentação, quase não havia remuneração, um sistema de servidão. E o então czar Alexandre II ele tenta libertar a população. Mas não é uma libertação como eles queriam. Por quê? Olha o que o texto fala. Mesmo a compra, por parte do governo, de propriedades que seriam distribuídas aos trabalhadores rurais livres, dos nobres, não conseguiu a simpatia popular.
pois as propriedades eram entregues às aldeias, que eles chamavam de mir, que, por sua vez, repassavam os lotes aos camponeses mediante indenização ao Estado, em prestações pagas durante 49 anos, transformando-as, na prática, em verdadeiros servos do Estado. O que o Estado fez? Galera, o Estado então ele pegava, galera, olha só, você tinha os antigos proprietários de terra, que eles chamavam gulags, que eram os grandes o quê? Proprietários. Então o Estado tomava as terras desses antigos latifundiários e o Estado passava a controlar. Só que qual que era o erro, galera? Ao invés do Estado redistribuir, não. Ele, na verdade, pegava essa terra e doava em parte. Ele concedia às famílias mediante indenização. Mas, galera, você teria que passar quase que o quê? Meio século pagando terras ao Estado. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou mudando o camponês de dono. Ele que antigamente era vinculado ao grande proprietário, que nós chamamos de gulags, ele agora se torna vinculado a quem? Ao Estado. Então eu não resolvo, eu apenas mudo a cara do meu problema. Ok? Era um quadro de estímulo à tensão social, porque os camponeses não vão ficar satisfeitos com essa mudança, já que muitos desejavam bem mais que o conseguido. E o czarismo optava por quase nada ceder às reivindicações nacionais. Então vejam que a Rússia, galera, isso aqui eu estou falando de uma Rússia pré-revolucionária. Porque quando a gente vai falar sobre a ideia, deixa eu colocar aqui para afirmar, para facilitar para vocês. Quando eu vou falar sobre a ideia da Revolução Russa, tá? O que eu quero que você se lembre, galera? A Revolução Russa, revolução essa que vai acontecer em 1917, vai fazer com que a Rússia se torne o primeiro país a adotar o socialismo de forma prática na Europa e, claro, no mundo todo. Ok? Você que já deve ter visto em filosofia e sociologia conceitos do socialismo, as ideias propostas por Karl Marx e Friedrich Engels, você agora entende que a Rússia está se preparando. Então o que eu estou vendo aqui é uma Rússia pré-revolucionária. Só que quando então o czar resolve contornar, ele acaba agravando o problema. Vamos lá? Esse texto aqui está lá no livro do Cláudio Vicentino, Rússia antes e depois da União Soviética. Ok? Então vamos ver o que se trata aqui, galera. Olha só. Bom, por que a política orientada para os trabalhadores rurais, na gestão de Alexandre, que muitos vão chamar de Alexander, é a mesma coisa, de Alexandre II, não atendeu plenamente o conjunto desse grupo social? Galera, o que o trabalhador rural queria? Ele queria ter terra para ele. Ele queria deixar de ser servo de um grande produtor, como nós vimos nos gulags, e ele queria ter direito à sua própria terra. Tá? Só que na prática, o que aconteceu? O Estado ele confisca a terra dos grandes proprietários, só que ao invés de imediatamente repassar ao trabalhador, o Estado passa a ser dono e ele passa a cobrar do trabalhador sobre essas terras. E aí é aquela história. Por que não é atendido? Você faz o confisco, mas você não o quê? Distribui. Tanto é que muita gente vai lembrar que um dos lemas, galera, da Revolução Russa falava o seguinte: o que os caras queriam? Lembra que o Lenin falava? Paz, pão e terra. A gente vai ver que quando foram criadas lá na frente as teses de Abril, né, que isso de certa forma foi proposto e é um dos grandes transformadores da Revolução, o que seria a paz? Tirar a Rússia da guerra. O que seria pão? Acabar com a pobreza, com a fome. O que seria a terra? Esse problema que a gente está vendo agora. Resolver o problema da concentração fundiária. O que antes era do trabalhador, do grande proprietário, do gulag, agora passa a ser do Estado. Então eu resolvo o problema? Não. Eu apenas vou o quê? Eu vou mudar o foco do meu problema. Tanto é, se a gente tiver que montar uma respostinha, como é que a gente pode colocar? Olha lá, galera. Resposta. Então por que você não atende plenamente? Porque mesmo com a libertação dos camponeses por parte do czar Alexandre II, da condição de servidão, porque a gente viu, né? Você acaba com a condição de servidão. Eles ainda não teriam acesso às suas próprias terras, pois, como vimos no trecho, essas terras seriam adquiridas através do pagamento ao Estado russo. Então, ou seja, você tem a terra mediante indenização e um prazo muito duradouro, 49 anos. Assim, os camponeses se libertariam dos gulags no caso, que eram os grandes proprietários de terra, mas se manteriam dependentes do Estado. É o que eu falei, olha aqui, ó, eu apenas estou mudando o foco do meu problema. Sai o proprietário de terra, entra a dependência do Estado. Show de bola? Então isso acaba dando ao camponês motivo para fazer a revolução. Beleza? Vamos seguir? Então vem comigo, galera.
que fala aqui? Na atividade 1. Galera, letra B. Apesar de assegurado o fim da servidão, como Alexander II faz, o czar Alexander II evitou o confisco generalizado e redistribuição de terras. Então, o que ele fez? Ao invés de ele tomar a terra e redistribuir, porque a galera é em cima disso que é pautado o princípio que as pessoas tanto discutem, a necessidade, deixa eu segurar aqui, tá, de uma reforma agrária. Só que a Rússia não. Você confisca dos grandes proprietários, mas o Estado passa a se tornar o grande dono, tá? Como reivindicavam os diversos movimentos populares russos. De que maneira se explica a transformação dos trabalhadores rurais em servos do Estado? Que a gente acabou de ver. Porque se antigamente o trabalhador ele era vinculado a um proprietário de terra, ele agora se torna o quê? Vinculado ao Estado. Por que motivo? Por que razão? Porque agora você tem a obrigação de receber a terra do Estado mediante o pagamento de indenização. Então a letra B ela meio que repete e ela complementa o que foi a letra A. Porque olha só, como vimos na alternativa A aquisição de terras pelos trabalhadores rurais, tá? Aqui o professor de vocês cometeu uma gafezinha, tá? Tem um Rzinho aqui. Na Rússia, não se daria por processo de doação, porque é diferente. Se o Estado toma e me dá, beleza, vou começar a vida. Só que aqui não é o que está acontecendo. O Estado toma do grande proprietário e ele realmente só passa para o trabalhador, mais uma vez lembrando, mediante indenização, ok? Criando uma dependência desses trabalhadores ao Estado, numa condição análoga à servidão. Então, quer dizer, na prática, ou melhor, na teoria, eu acabo com a servidão. Só que na prática, eu continuo me tornando servo do Estado. Show de bola? Beleza? Dá para acompanhar o raciocínio? Então vamos lá, galera. Seguindo, então você percebe que essa Rússia pré-revolucionária, ela está bem tensa, bem propícia a uma revolução. Bom, vamos lá. Galera, tá? Atividade 2, o que fala aqui? Analise os textos a seguir. Então, mais uma vez, a gente vai ter o quê? A referência de um texto para a gente poder trabalhar. Vamos lá? Não nos é possível ser instruídos, porque não há escolas. Então, veja. Então, já estou deixando claro que a educação não era prioridade. E desde a infância, devemos trabalhar, além de nossas forças, por um salário ínfimo. Ou seja, então você percebe que a Rússia permite o quê, galera? Deixa eu firmar aqui porque a mesinha balança, tá? Permite a ideia do trabalhador infantil, tá? Então você não tem essa proteção. Quando desde os 9 anos, olha só, desde que idade os caras podiam trabalhar, somos obrigados a ir para a usina, o que nos espera? Nós nos vendemos ao capitalista por um pedaço de pão preto. Guardas nos agridem a socos e cacetadas para nos habituar à dureza do trabalho. Nós nos alimentamos mal, nos sufocamos com a poeira e o ar viciado, até dormirmos no chão, atormentados pelos vermes. Então vejam, galera, olha a condição do operário russo. Então, quer dizer, enquanto a gente está vendo o mundo brigar por condições de melhoria do trabalhador, a situação do trabalhador, porque, galera, repara, nós vimos a situação do camponês no texto anterior, e agora, galera, vejam vocês, eu estou vendo o desabafo, galera, olha só, do operário. Então a gente viu que tanto a situação no campo quanto a situação nas fábricas não era nem um pouco favorável, tá? Então você vê aqui um desabafo de um trabalhador que passa por uma dificuldade, ok? Vamos lá, tem outro texto? Bom, ainda tem outro texto. Olha o que ele coloca. Majestade, nós, operários da cidade de São Petersburgo, nossas mulheres, nossos filhos e nossos velhos pais inválidos, viemos a vossa majestade procurar justiça e proteção. Caímos da miséria, oprimem-nos, sobrecarregam-nos de trabalho esmagador, insultam-nos, ninguém reconhece em nós o homem. Somos tratados como escravos que devem aguentar pacientemente seu amargo destino e calar. Majestade, somos aqui mais de 300 mil, todos homens somente pela aparência, pelo aspecto. É aqui que estamos procurando nossa última salvação. Não recuse a proteção ao seu povo. Tire-o do túmulo, do arbítrio,
da miséria, da ignorância. Então vejam, galera, que eu estou fazendo aqui claramente um pedido ao czar. Por que eu digo isso, galera? Porque não sei se muita gente vai lembrar, a Rússia, na ideia de se modernizar, o que a Rússia fez, galera? A Rússia, na ideia de se modernizar, no final do século XIX, a Rússia se abriu, galera, vejam vocês, para empresas multinacionais. Então, na ideia de melhorar a economia, eu simplesmente o quê? Piorei a condição do trabalhador. E esse trabalhador que até então vivia no campo e agora vê uma situação péssima no quê? Nas fábricas, ele vai estar fazendo aqui o quê, galera? Um apelo. Tá? Então, olha aqui, galera, petição dos operários ao czar. Eu estou pedindo ao czar, olhe por mim, olha a situação que eu estou vivendo. No campo não está legal e, galera, vejam vocês, nas fábricas também não. Então a gente está vendo aqui o seguinte, enquanto o mundo está falando em direito do trabalhador, em segunda revolução industrial, em jornada regulamentar, olha a condição do trabalhador na Rússia antes da revolução. Então, galera, não é lá muito legal. Perfeito? Então, gente, do que se trata aqui? Como se caracterizava a situação do operariado russo no período que precede a Revolução Russa? Galera, então vejam vocês, se nós tivermos que fazer uma avaliação do trabalhador no final do século XIX e início do século XX, o que a gente acabou de ver no texto? A condição do trabalhador é boa, galera? Claro que não. É precária. Lembra? Elevadas jornadas de trabalho, ausência de divisão de trabalho entre homem e mulher, liberação do trabalho infantil, péssimas condições. Então, gente, é só dar uma olhada no texto que você vê essa resposta. Então, olha lá. Como nos foi demonstrado e com os nossos conhecimentos, a condição do operariado russo antes da Revolução eram péssimas. A ausência de divisão de trabalho entre homens e mulheres, exploração do trabalho infantil, elevadas jornadas de trabalho com baixa remuneração e precárias condições de trabalho. Então, galera, vejam dois desabafos. Tanto no primeiro quanto no segundo texto, eu vejo o operariado reclamar. Então, galera, a coisa não estava bem. Então, eu começo a enxergar o seguinte, precisa de mudança. Tá? E vamos ver o que fala a letra B. Tá? Explique, segundo a petição de 1905, qual a expectativa desses trabalhadores em relação ao imperador, ao czar. Galera, o que eles queriam? Eles fazem um apelo ao czar, né? Que na época, galera, quem governava a Rússia já era da família... Tá? Caiu aqui um negocinho, mas pouca coisa. Não assusta não, não quebrou não. Tá? Já era, então, Nicolau II da família Romanov. Tá? Então eu vou fazer um apelo pedindo o quê, galera? O czar proteção. Mas na prática isso não acontece. Ok? Então a gente está vendo aqui, olha só, a expectativa era de uma suposta proteção do imperador, no caso russo czar. A exploração ocorrida nas fábricas, fruto da abertura da economia russa no final do século XIX, como a gente acabou de falar. A Rússia, na ideia de se modernizar, o que ela fez? Ela acabou o quê? Se abrindo para o capital estrangeiro. As empresas multinacionais estrangeiras, como inglesas e francesas, que aproveitaram aquela situação de uma nação populosa, onde muita gente vive no campo, para quê? Para explorar. Tá? Entretanto, essa proteção não ocorre, porque eu peço o czar e o czar não intercede por mim, o que, de certa forma, agrava a necessidade de uma revolução. Tá? Então, galera, só para a gente poder entender, se eu colocar para vocês aqui, olha só, vou colocar até de azul para ficar fácil de você entender. Então, vejam, galera, que aqui eu estou vendo uma Rússia pronta para explodir. E quando você pegar, galera, olha só, a bandeira da ex-União Soviética, lembra disso aqui, ó, tá? Gente, galera, o que representa a foice? Se você pegar, galera, a foice, ela representa o quê? O trabalho do cara do campo. E o martelo, ela representa o quê? A força do trabalhador da cidade. Então, enquanto eu não consegui unir o trabalhador do campo com o da cidade, eu não fiz de fato a revolução. Perfeito? Então, galera, você está vendo uma Rússia efervescente, pronta para viver a revolução. Que mais tarde nós iremos falar sobre o quê? Sobre os grupos políticos, lembra? Do menchevique e bolchevique. Lembra disso que vai te facilitar. Ok? Então, galera, eu acho que fica tranquilo você compreender. Mais uma vez, deixo aqui a dica. Para quem puder, vai lá no nosso canal, aproveite, clica e conheça. Ok? Muito obrigado pela atenção.